dia, Rio Grande do Sul. A partir de agora está no ar o programa Chimarrão e Atualidades. As principais informações de Gramado e Canela e também da região passam por aqui. Integração Digital. Saber dar um bom dia, cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade, é dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Bom dia nada custa ao nosso coração, e é bom fazer feliz o nosso irmão. Deus se deve amar, amar sem distinção. Alô, bom dia, irmão. Muito bem, 7 horas, 3 minutos, 7:03, muito bom dia, irmão, bom dia, irmã. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026, estamos começando Chimarrão e Atualidades. Nesta manhã bonita de segunda-feira, lá fora tudo fechado de cerração, garoa gostosa, temperatura baixinha, é uma maravilha. Então eu estava procurando o Mateu aqui, ó. Vamos ver se eu acho ele. Tchau! Ó, o Chimarrão na Atualidade chegando, ó. Falando tudo sobre o que acontece nestas duas lindas cidades, Canela e Gramado. E muito bem. Ontem esse vídeo do Mateu tá aí. Quem quiser assistir na página do Jornal Integração, fica à vontade depois do programa. São 7:04, o Chimarrão e Atualidades tem oferecimento da Sicredi, o exemplo de cooperativismo de crédito que nasceu aqui em Nova Petrópolis e que dá certo no Brasil inteiro. Também do Rissul, supermercados de Canela e Gramado, que atendem tudo que a gente precisa em termos de supermercado. Além do mais, tem o estacionamento coberto para dias como hoje, que facilita muito a vida das nossas queridas senhoras e senhores que vão fazer compras. Então, aproveite as ofertas sempre do Rissul. Também do Galeto Mamma Mia. O Galeto Mamma Mia que atende pelo delivery com a mesma qualidade e sabor como se estivesse ali, como se tu estivesse no restaurante. E também da Glamier. A Glamier é um salão de beleza aonde você pode ser quem quiser. Nesse começo de semana, quero desejar a ti muita saúde para poder estar enfrentando esses dias aí agora. Teremos mais uma semana inteirinha, sem nenhum feriado, sem nada. Os dias 19, 20, 21, 22 e 23, que é sexta-feira, são dias que o tempo promete ser bom a partir de hoje. Só hoje que vai estar indo embora essa umidade toda. Amanhã sol, quarta sol, quinta sol, sexta sol, sábado sol e domingo sol. Está previsto aqui, puro solzinho aqui. E as temperaturas sempre amenas durante todos esses dias aí, começando amanhã com 12, quarta com 13, quinta com 13, sexta com 13, sábado com 15 e domingo com 16 graus. Sábado e domingo vai a quase 30, é verdade, durante o dia. Mas serão dias ao que está previsto maravilhosos para a gente viver e aproveitar essa única vida que nós temos. A única oportunidade, né, dessa nossa breve passagem aqui por este terreno. E teremos aí, então, pelo menos aqui na Serra, é a previsão, uma semana magnífica para
trabalhar bastante para buscar e também para curtir a família, tudo de bom que nós temos. Cada coisa que a gente come, né, sente o sabor, é bom. Cada familiar, cada amigo, cada coisa que a gente tem, cada ferramenta de trabalho, elas facilitam tanto a vida da gente, né? Cada contato, cada atalho que a gente já conhece, porque a gente já aprendeu, cada coisa que a gente, portanto, aprendeu, estudou e conseguiu compreender, a gente tem que aproveitar bastante nessa nossa breve passagem, né? Que a nossa, no entanto, né, seja longa, né? Mas o certo é que um dia ela vai chegar ao fim, e não se sabe quando. E por isso mesmo é que nós devemos estar preparados, sempre preparados para que não sejamos surpreendidos, né? Nem caso ocorra com a gente mesmo, como se acontece com alguém que a gente ama e deixou meio pendurado aí alguns dias, não conversou, não disse nada, pois é. Moreira Duarte, bom dia para você também. Marli Castilhos, bom dia. Isabel Santos, bom dia. Eduardo Lopes, dias melhores virão, né? Hoje ainda estava ruinzinho para entregar o pão, mas amanhã vai estar maravilhoso. Nelly Brombate, bom dia a todos, abraço, abençoada semana a todos nós. É isso aí, dona Nelly, muito obrigado. Gilberto Machado, bom dia para o senhor. Eduardo Lopes, então vão fechar a escola do Caracol para fazer uma rótula. Tudo bem, Eduardo? Não tenho essa notícia, mas já coloco na pauta aí para averiguar. Rosa Maria Moreira Nunes, bom dia, Rosa. Elzira Magri, bom dia, Elzira, tudo bom? Muito obrigado pela audiência. E Marli Angeli, muito bom dia, Marli, tudo bem contigo? Muito bem, obrigado, então. Bom, não podemos esquecer, um período de recesso ainda, né? Gramado e Canela aproveitam nesse momento do ano agora. Viramos a primeira quinzena de janeiro, quando ainda tivemos bastante visitação, né? Ainda bastante turismo, mas a tendência agora é de dar uma aliviada. Até consultei na quinta-feira alguns hoteleiros e a previsão é essa. A previsão é de que a gente vai ter uns dias assim com um pouquinho menos de fluxo nas ruas. O que, de certa forma, sempre foi mais ou menos bom. Claro que quem tem um negócio quer deixar ele rentável o máximo de tempo, mas é preciso também algum momento para engraxar a máquina, né? E então faz parte. Nós temos aqui a sexta-feira de carnaval, que vai ser dia 13 de fevereiro. É mais ou menos esse tempo que os hoteleiros estão prevendo que vai ter um pouco menos de fluxo aqui na cidade. Para esse evento, segundo eu levantei com esses empresários, já está tendo bastante reserva desde agora, inclusive com bastante presença de paraguaios, uruguaios, argentinos, que os nossos irmãos aí castelhanos também são, claro, muito bem-vindos. E aí nós teremos então alguns dias de feriado, já que dia 14, 15 sábado e domingo. Daí o dia 16 de fevereiro é a segunda de carnaval, dia 17 é a terça de carnaval e dia 18 é a quarta-feira de cinzas, quando a maior parte da sociedade brasileira volta de novo a se encontrar com o trabalho a partir do meio-dia. Ocorrendo essa diminuiçãozinha aí no movimento, claro, todos os empresários aproveitam, né? Dar férias para alguns funcionários, fazer pequenas ou grandes ou as necessárias reformas, às vezes apenas uma pintura ou algo assim, mas de todo modo é necessário, né, essa atualização. As escolas
O Mateus já vai voltar no início agora da semana que vem, dia 26, para a escolinha. Mas os grandinhos ainda não vão voltar agora. Eu não tenho a data aqui, mas vai ser uns dias depois. Bom, o que eu separei aqui para nós conversarmos um pouco? Ademais, eu já sexta não fiz o programa, até peço desculpas para vocês, tá? Querida audiência, está sempre conosco, né? E, no entanto, às vezes dá uma preguicinha, né? Quinta noite, eu dirigi até Aroí Teixeira, onde fui me encontrar com a minha filha, o meu neto e com o meu genro, que já estavam lá desde o começo da semana. E aí eu não consegui preparar material para o programa de sexta. Eu até tinha me prometido para vocês que eu ia fazer de lá, mas eu não tinha conteúdo. E aí é difícil, querendo ou não, você precisa ter conteúdo. Aí já foram algumas horas dirigindo e só abaixo de chuva, daqui até lá. Chuva fina, só para deixar o para-brisa melequento. Até falei para o Ivanildo, coisa incrível. E ontem nós voltamos, ontem saímos de lá às 13 horas, logo depois do almoço. E aí sim, ontem choveu bastante. Vamos ver o que a Marilene vai trazer depois. Mas foi bastante chuva. E deu ainda assim essa chuva mais de verão mesmo, né? Assim, tipo, eu tenho um irmão que mora em Parobé, um em Ivoti, um em São José do Hortêncio, 2 em São José do Hortêncio, 2 em Lindolfo Collor. Aquela região de Ivoti ali e tal, choveu muito, mas muito mesmo. Nesses dias aí, desde sexta, sábado, quinta, sexta, sábado e ontem. Já aqui na linha Araripe, onde é o meu sítio, até ontem ao meio-dia, mal tinha molhado a poeira. Entenda isso. Mas ao que o meu irmão falou, então de ontem, do meio-dia, durante a tarde, então choveu mais. Aqui em Gramado passou a noite chovendo, pelo que eu notei. Cada vez que eu acordava estava chovendo. Então certamente esse quadro também mudou lá na linha Araripe. Está aqui o Alberi Dias, vereador de Canela, que está de férias. Ô Alberi, diz uma coisa, quando é que volta a Câmara de Canela? Deve estar voltando agora no fim do mês, né? No começo de fevereiro já. Já está acabando a brincadeira aí. Tem mais 2 semaninhas só, depois já tem que voltar a trabalhar. Paulo Macedo, bom dia, boa segunda-feira a todos. Ah, tá. Valdir Harold. Wanda Teixeira, muito bom dia. Vai ter o presidente Lula, presidente da nação, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vai estar em Rio Grande. Vamos ver. Às 15 horas desta terça-feira, 20 de janeiro, no Estaleiro Ecovix de Rio Grande, na cerimônia da assinatura de contratos para a construção de 5 navios gazeiros, 18 empuradores, 18 barcaças e acompanhamento da construção dos navios Handimax, mais ou menos isso. Todas as contratações ocorrem no âmbito do programa Mar Aberto, que reforça o compromisso da Petrobras e do governo federal com a retomada sustentável da indústria naval e offshore brasileira, estimulando investimentos, geração de postos de trabalho, qualificação profissional e o fortalecimento do Parque Industrial Nacional. Esse aqui é um convite que eu recebi aqui para eventual credenciamento para ir lá, Valdir Harold. Tu quer ir comigo, hein? Vamos lá ver o nosso presidente? Então é isso. O presidente Lula vai estar no Rio Grande do Sul amanhã. Tá bom? Vamos fazer o quê? Separei também aqui, ó, o Fundo Garantidor de Créditos anunciou neste sábado, dia 17, o início do pagamento dos clientes do Banco Master, que possuem amplificações financeiras na instituição liquidada pelo Banco Central em novembro do ano passado, após a
constatação de fraudes e dificuldade de honrar os compromissos. O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada formada por contribuições de instituições financeiras para cobrir eventuais quebras. A cobertura segue o limite de 250 mil por CPF ou CNPJ por conglomerado financeiro. O valor inclui o montante investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação. O ressarcimento abrange contas correntes, poupanças e outros investimentos como CDBs, RDBs, são as poupanças. Uma funcionalidade do aplicativo para celular, isso aí eu já não quero nem ler, a consolidação e a conferência da lista com as informações dos credores que têm direito à solicitação do pagamento de garantia foram feitas pelo Banco Central. Cerca de 800 mil clientes devem ser ressarcidos, em montantes que alcançam 40,6 bilhões. O Fundo Garantidor vai pagar. Por isso, querida audiência, é que aconteceu o que aconteceu no Banco Master. Não sei se vocês lembram do Eike Batista. O Eike Batista do nada, assim, aos poucos foi virando o homem mais rico do Brasil. De repente faliu, né? Mas esses caras, eles ficam estudando uma fórmula para que, digamos assim, não dê tanta gritaria. O lesado acaba sendo ressarcido. Então ele não fica tão bravo. Por isso que eles vão nesses pontos como, por exemplo, o INSS, onde é que eles descontavam essas taxinhas, foram alguns bilhões. O governo federal, nós, fomos lá, abrimos um crédito especial e estamos indenizando. Ontem à noite eu assisti uma entrevista ao vivo com o presidente do INSS, foi pelo SBT News, inclusive. Que eu fico girando lá, domingo à noite já não tem mais ninguém fazendo notícia, só matéria especial. Essa eu parei para assistir. Eles já devolveram 2,8 bi. A expectativa é de que chegue a 3,5 bi, o que vão devolver para os aposentados. E olha, é só notícia boa. É uma notícia excelente. O governo federal ajudando os idosos que perderam seu dinheirinho, onde é que se viu? Na primeira vez no mundo, o presidente estava falando. Incluindo a Inglaterra, Japão, China, Estados Unidos. Foi a primeira vez que chegou a um acordo administrativo desse tamanho. Administrativo porque o idoso não precisou entrar na justiça para pedir de volta esse dinheiro. Então, assim, ó, propaganda boa para a próxima eleição presidencial, e tu vai acreditar, né? Todos nós vamos acreditar. E o Frei Chico e companhia, é dinheiro que não acaba. Mas é isso que eu estou dizendo, eles não ficam tão bravos assim, porque, bom, fui ressarcido. Aqui no Banco Master é a mesma coisa. Primeiro eles mandaram para dentro lá, tu vê, o Lewandowski, que tinha 20 dias que estava fora do STF, já foi, sei lá, conselheiro administrativo. O que ele foi fazer lá? Aí o filho dele ficou no lugar dele, e depois o Xandão e a família dele, e ainda tem esse outro, o Dias Toffoli. Chegou ao ponto, para vocês terem uma ideia, esses dias a Polícia Federal fez uma ação de busca e apreensão, e aí apreendeu um montão de computadores, celulares e tudo mais. O Dias Toffoli mandou lacrar e levar lá para ele. Levar no STF. Depois, ele voltou atrás e deixou que fossem levar lá para a Procuradoria-Geral da República, que vocês sabem quem é lá, né? Um tal do Gonê. Tudo gente nossa. Todo do nosso grupo. Agora, esse fundo garantidor, ontem eu vi uma matéria sobre isso, ele vai pagar, vai investir mais ou menos 1/3 do que ele tem de saldo para todos os bancos do Brasil, nesse caso aí. Todos os que tinham poupança, outros créditos lá,
vão acabar recebendo, apesar que desde a época da decretação da falência lá, feita pelo Xandão e companhia, dali em diante não ganha mais nem a correção. Vai receber o que tinha naquele dia. Vão demorar um ano aí para devolver os últimos, ou coisa assim. Tu perdeu igual, perdeu a rentabilidade, mas tudo bem. Tu vai dizer, perdi 2 meses de juros, mas graças a Deus, consegui pegar meu dinheiro e bota, vai fazer outra coisa com ele, enfim. É isso. E sobre esses 2 assuntos, acho que eu queria falar sobre isso. Aí tem um assunto aqui que eu queria conversar um pouco com vocês, que eu li a respeito, que é sobre o acordo do Mercosul e a União Europeia. Eu vou abrir de novo a matéria que eu li. É muito importante a gente ter o mínimo de compreensão assim, sobre essas coisas. O que é bom, o que não é, etc. Eu vou ler uma matéria que é da Confederação Nacional da Indústria, porque nesse caso, em que pese são aí 5.000 itens que vão passar por ajuste de taxação, de importação ou exportação, mas enfim, tanto faz se é a União Europeia que está importando ou o Brasil que está importando. 46% é da indústria. Eu vou ler esse texto e depois vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que mais de 5.000 produtos brasileiros terão imposto de importação zerado na União Europeia, assim que o acordo entre Mercosul e União Europeia entrar em vigor. Então, portanto, são 5.000 produtos que os europeus não vão pagar taxa quando eles compram algo aqui, que seja do Brasil ou de outro país aqui. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 54,3% dos produtos negociados no âmbito do acordo terão um imposto de importação zerada na União Europeia, logo na entrada em vigor do tratado. Já do lado do Mercosul, olha só, o Brasil terá prazos mais longos para a redução tarifária. Isso aqui quase todo mundo vai ler achando bom. Isso que é o ponto. Quer dizer que nós, por exemplo, quando vamos vamos ler de novo. Segundo a CNI, 54,3% dos produtos negociados no âmbito do acordo terão imposto de importação zerado na União Europeia. Então nós vamos vender para lá com 0 taxa, assim que entrar em vigor. Já aqui vai demorar um pouco mais, porque o Brasil quer continuar faturando essas taxas. Ele não pode tirar isso do tesouro lá de um minuto para o outro. Ou seja, é nós que vamos pagar. É a mesma coisa como eu tenho repetido várias vezes sobre a nossa taxação dos Estados Unidos. Aquilo que era bom, fizeram parecer ruim e nós continuamos pagando. Porque o Donald Trump dizia que a relação era injusta, porque nós cobramos de qualquer estadunidense que manda um produto para cá, um celular nosso, 60% de taxa. Isso parece bom? Não, não é bom, porque quem vai pagar esse 60% é o consumidor, é o cara que está comprando ele. Assim também vai funcionar lá na União Europeia. Claro que ali tem uma previsão de que o nosso governo também vai facilitar para quando os caras de lá quiserem comprar as nossas coisas, quando nós quisermos comprar as coisas de lá, para que então chegue ao consumidor um pouco mais barato. De acordo com a entidade, a medida amplia de forma significativa o acesso
Muito bem, estamos de volta. Teve que trocar a pilha desse senhor aqui, que é o que faz meu microfone funcionar. De acordo com a entidade, a medida amplia de forma significativa o acesso do Brasil ao comércio global e cria um novo patamar de inserção internacional para a indústria nacional. Os acordos preferenciais e de livre comércio dos quais o Brasil participa atualmente cobrem cerca de 8% das importações mundiais de bens, segundo a CNI. Com a entrada em vigor do acordo com a União Europeia, esse percentual deve subir para 36%, considerando que o bloco europeu respondeu por 28% do comércio global em 2024. Já do lado do Mercosul, o Brasil... aqui eles fizeram um recorte, o Brasil terá mais prazo. Para a Confederação, esse desenho garante uma transição considerada previsível para a indústria brasileira, permitindo ajustes produtivos e tecnológicos antes da abertura total de alguns setores. Indústria concentra o comércio entre Brasil e União Europeia. Os dados citados pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostram que a indústria sustenta a maior parte do comércio bilateral entre Brasil e a União Europeia. Nas exportações brasileiras ao bloco europeu, 46,3% corresponderam a bens industriais, ferro, alumínio, essas coisas. Considerando apenas os insumos industriais, a participação foi de 56,6% das importações e de 34,2% das exportações em 24%, reforçando, segundo a CNI, a complementariedade entre as economias e o papel do acordo na modernização da indústria. Em 2024, a União Europeia foi destino de 48,2 bilhões das exportações brasileiras, equivalente a 14,3% do total exportado pelo país, mantendo-se como o segundo principal mercado externo do Brasil. Sempre lembrando que a União Europeia tem 40 países, para fazer uma conta redonda. Todos eles juntos representaram 14,3% das nossas exportações. No mesmo período, o bloco respondeu por 47,2% das importações brasileiras, o que representou 17,9% do total. O que nós compramos lá. Do lado das importações, 98,4% dos produtos provenientes da União Europeia foram bens da indústria de transformação. Aí, a negociação iniciada em 99, o tratado prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os dois blocos, com prazos diferenciados para setores considerados sensíveis. A expectativa é de que os efeitos econômicos ocorram de forma progressiva, à medida que as etapas de implementação forem concluídas e o acordo seja ratificado. O Lula não foi lá na assinatura do acordo em Assunção, mandou um representante, mas a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que cuidava desse assunto, teve aí esses dias no Rio de Janeiro falando com o Bolsonaro presencial, com o Bolsonaro é boa, com o Lula falando presencialmente. Falando em Bolsonaro, ele foi mudado, ele foi transferido para Papudinha. E a coisa é tão escancarada que no mesmo dia, isso foi, acho que sexta-feira, de noite o seu De noite o Xandão tinha uma palestra num colégio aí, numa universidade que estão estudando direito, estava bem animado. Aí ele disse, mas eu já fiz o que tinha que fazer hoje, né? Dando a entender que se tratava do que ele assinou a transferência do Bolsonaro lá da sede da Polícia Federal para a prisão comum, a tal da Papudinha, para ser ovacionado pelos estudantes. Aqui sobre esse acordo, acho que num primeiro momento é bom, mas só porque também o Brasil vai tirar a taxação do que nós compramos de lá, porque senão não faz sentido. Nós não taxar para vender não muda nada.
Porque o que acontece? Em certa medida, a gente sempre pensou em liberar, né, para o industrial, vamos supor, o plantador de batata ali de São Chico, para ele poder vender para França. É bom, porque tu vê, ele vai... Sim, mas vai tirar aqui do nosso mercado e vai diminuir a oferta aqui e vai aumentar o preço. Simples assim. Todo produto tem essa relação. O que tu, por exemplo, carne, frango, porco, ovos, nós vendemos tudo lá fora, nós exportamos. Isso é bom para o agronegócio, esses caras vendem e podem, soja, por exemplo, às vezes eles recebem lá dos chineses 2 safras antes. Eles já vão receber agora a safra de 2027 e 2028. E é fato isso, eu fui lá ver. Quem quer vende para eles lá já agora, pega o dinheiro, já compra caminhonete, trator novo, tudo, e depois entrega a soja. Acaba sendo bom nesse aspecto. Mas você tirando produtos daqui, né, exportando, óbvio, vai acabar aumentando o preço, porque escasseia e acaba custando mais. Assim é a relação e não tem o que se fazer. Infelizmente é isso. É bom, mas também nem tanto. E aí quando acontece que nem hoje é a relação com os Estados Unidos, a relação injusta que judia os brasileiros, né? Agora nós vamos vender para eles de novo as nossas coisas aqui, os nossos bens, tipo assim, madeira moída, chamam de pasta de celulose, já vende para lá, depois nós compramos o papel. Aí se nós comprar o papel, é 60% de taxação. Para vender a celulose é 0 taxação. E o brasileiro acha isso legal, porque tu vê, esses caras para vender aqui, eles têm que pagar uma taxa de 60%. Não, não é esses caras, é nós mesmo. Tu que está falando é que está pagando. Não é essa relação aí que muita gente pensa, mas daí fortalece a nossa indústria. Que indústria? Por exemplo, a do papel nós nem temos. Celular nós não temos. Então, tipo, nós vamos taxar os norte-americanos para eles não ter essa facilidade de exportar para o Brasil, porque daí fortalece a nossa indústria. Que indústria? Nós não temos indústria de chip, nós não temos indústria de tecnologia nenhuma, nós não temos nem internet. Até a internet vende lá. Aí nós pagamos, nós consumidores, porque nós não podemos deixar de fazer a importação. A taxação é para a gente não importar. Sim, mas se não temos aqui produção, é claro que nós vamos importar independentemente do preço. Inês Soares, muito bom dia para a senhora. Elvira Bonato, bom dia. Valdemiro Renturfio, vice-presidente do partido do prefeito de Canela, Gilberto César, muito bom dia para você. Marilene Rambo-Rauber, bom dia, choveu 23 milímetros durante todos os dias, foi pouco então ali, também não foi tão forte. Ali na região de Voti, seguramente passou dos 100, pelos rios que meus irmãos me mostraram. Paulo Kikoff, bom dia. André Litke, muito. O João Mota, meu amigo, bom dia. Cláudio, uma ótima semana para ti também. Paulo Ricardo Rodrigues, o Paulo Gordo, muito bom dia. A Mauri Vasconcelos, bom dia, meus amigos, e Deus abençoe sempre. Grande abraço, tchê. Falou. A Nadir Benetti, bom dia, Nadir, tudo bom? Carla Bertolucci, bom dia, Cláudio e audiência. Uma ótima semana a todos. Valeu, Carla, muito obrigado a ti também. Fernando Coelho, boa semana para ti também, Fernando. Adir Júnior, bom dia, ótima semana a todos. Adir, bom dia. Hoje eu tenho marcado às 10 horas, até vou olhar aqui se é às 10. Vou entrevistar o Bus, Adriel, secretário de Canela. Aí às 9. Não, 10. É que ali 9 dá pra... É que eu tinha uma limitação aqui. Às 10 vou lá hoje para entrevistar o Adriel Bus, porque tem uma coisa muito boa assim na minha visão que está acontecendo.
nesse aspecto que tem uma pequena mudança na nomenclatura e também nas funções da secretaria, onde o André Albus é o chefe. Que era trânsito, não sei o que, tem a palavra segurança junto agora. E aí é que vai entrar, a princípio, ao meu entendimento, pelo que eu li, essa questão, por exemplo, dele ter autonomia para enveredar um pouco mais para esse lado também da segurança, que é, por exemplo, para cuidar para que a escola Tio Beto não tenha lá, não sirva de abrigo lá para meliantes e sem vergonhas que estão lá e tirando o sossego da vizinhança. Ao que eu entendi é isso, mas quem vai explicar melhor depois as funções, atribuições, então vai ser o próprio secretário, a partir das 9 horas, quando estaremos ao vivo com ele, a partir das 10 horas, quando estaremos ao vivo com ele lá da secretaria, em Canela. Dalvir Silva, muito bom dia, tudo bem, vizinho? Vera Zimmermann, bom dia, Vera, tudo bom? Muito obrigado pela audiência. Paulo César Bock, uma semana abençoada a todos. Valeu, a ti também, Paulo César, que é o pai do João, que hoje começa uma nova função como estagiário de jornalismo ali na Câmara Municipal de Vereadores. Vamos continuar apoiando o Joãozinho, guri, gente boa, para que ele consiga subir na vida. Está bem orientado, tem boa família, é trabalhador, então certamente vai ter sempre sucesso no que vai fazer. Luiz Sérgio, bom dia, amigos do rádio, valeu. A ti também, Luiz Sérgio, muito obrigado pela audiência. Vamos ver o que mais eu coloquei aqui. Tem mais um assunto internacional que é o Trump e a Groenlândia. Aí tem uns países europeus lá agora que disseram que se o Trump realmente continuar com essa ideia, eles vão taxar eles. E o Trump, por outra banda, disse que cada país que se opor a que os Estados Unidos façam a gestão, incorporem lá a Groenlândia, cada país vai ter uma taxação também. Estão lá. Mas eu, particularmente, sem o conhecimento aprofundado que esses caras têm, penso que a União Europeia deveria apoiar, rezar um rosário lá, para que o Trump realmente cuide daquilo. Porque aquilo pertence, assim, quem paga aquilo lá hoje, eles são independentes em partes, porque eles não têm geração de renda. 55 mil habitantes aquela Groenlândia lá. É gelada pra caramba. Então, quem paga o custo hoje da existência, a parte social, é a Dinamarca. Mas o Trump disse que a Dinamarca está falhou durante todo esse tempo com a ameaça russa. Não conseguiu afastar os russos, os chineses de lá, permitindo que eles venham montar estruturas militares e tudo mais. Então o Trump agora vai fazer com que isso ocorra. O Trump está fazendo uma arma nova. Eles chamam de domo de ouro. Deixa eu ver onde é que está isso na matéria, mas enfim. E é uma arma super poderosa que ele quer para defender os Estados Unidos da América de uma possível futura ou eventual, a qualquer hora, ameaça da China, da Rússia ou de qualquer outra potência, mas são essas as duas potências hoje que, digamos assim, oferecem algum risco mais forte, mesmo sendo um país menor, uma Coreia do Norte também, são países autoritários, onde que, digamos assim, não tem eleição para presidente. Tem alguma coisa disfarçada que nem na Rússia lá, faz uma espécie de eleição lá, mais ou menos que nem foi ali na Venezuela.
mas são países autoritários que poderiam ameaçar a segurança dos Estados Unidos, né? Agora, por que eu digo isso, que esses caras teriam que rezar? Porque a Alemanha, França, Inglaterra são as potências militares que tem na Europa. Mas são potências basicamente se considerar a questão da bomba atômica. Mas essa ninguém é para usar, ninguém usa. Tem lá, a Rússia tem, China tem, Estados Unidos tem, França tem, Inglaterra tem, mas isso não é nada. Porque daí ou tu decidiu detonar o planeta, e aí tudo vai junto, ou não serve para nada. Então, o que são outras forças, né? Outros tipos de arma que tem, digamos assim, ação reduzida ao ponto que é para ser atacado. Como estão sendo usados esses mísseis e tal. Enfim, eu digo isso porque esses caras não conseguem se defender nem da Rússia sozinha. Na verdade, a União Europeia está tremendo na base, eu acompanho as notícias de lá, porque o russo está brincando com eles. Está brincando com eles. Fala que vai fazer e não faz. Vai fazer o que quer da Ucrânia. A Ucrânia já está de joelhos, vai aceitar as condições. E tudo que tem a Ucrânia para resistir são os Estados Unidos. Os canhotos lá da União Europeia, quase todo país de canhoto. Até vai ter uma eleição agora, nesses dias aí, em Portugal. Tem um de extrema direita e um de extrema esquerda lá disputando. Mas quase toda a União Europeia sempre foi canhota esses últimos anos, com um discursozinho de canhoto mesmo, tipo, nós temos que cuidar da natureza, não sei o que, e dele detonar tudo. É igualzinho o Lula, mentira, né? Enfim, agora eles estão precisando para se defender dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos decidir parar de ajudar eles, estão lascados. Heloísa Vicente, muito bom dia. Cláudia Vargas, bom dia. Cirlei Heck, bom dia. Uma semana abençoada para todos nós. Abraço, Cláudio. Para ti também, Cirlei. E só para concluir esse assunto da Groenlândia também, nós brasileiros e aqui a nossa América Latina também, na verdade, o que nós temos é o Donald Trump ou os Estados Unidos. Então, segurar a China para lá e a Rússia para lá, para nós também interessa. É a única coisa que nós temos com condições. Até porque também aqui nós temos muito discurso e muita gente de esquerda, como Lula, por exemplo, que é amigo desses caras, China, pá, tudo, né? Mas esses caras, eles não são amigos, eles são interessados. Tá, aqui, claro que se eu estou conversando sobre tanta coisa lá de fora, é porque em Gramado e Canela estamos relativamente em paz. Como disse antes, as duas câmaras de vereadores estão de recesso, há muita gente férias mesmo aqui no jornal, e, portanto, também em termos de notícia, a gente tem um pouco menos. Eu sempre presto atenção, está aqui publicado no nosso Facebook, o programa da prefeitura de sábado. De novo está falando sobre os 10 milhões, o governador acabou publicando no Diário Oficial, para a reforma do Expo Gramado. Então, consolidou isso, o prefeito fala sobre isso. Eu até vou recortar hoje um trechinho, porque ele faz uma comparação importante, que nós sempre fazemos, né, com o Nordeste. Mas, enfim, ele cita uma cidade lá do Ceará, Fortaleza, capital, que recebeu mais de 300 milhões de reais do governo estadual do Ceará para um centro de eventos. E aqui, o governo do estado, o prefeito pediu 20 e recebeu 10 milhões. E ele disse que Gramado está para o Rio Grande do Sul com muito mais força do que Fortaleza está para o Ceará.
em que pese seja a capital, o que ele quer dizer que outras cidades lá são tão importantes quanto em termos de turismo, enquanto que aqui no Rio Grande do Sul, a capital do turismo, quem manda no turismo aqui no Rio Grande do Sul é Gramado, sim, junto com a nossa região aqui. Então, não está tendo da parte do governo do estado o mesmo respaldo que projetos que nem esses que o Gilberto César tem lá em Canela. Eles deveriam ser bancados pelo estado, assim, ó. Tá, isso é bom? Sim. Ali, os arredores da Casa de Pedra, o centro de feiras agora então tem lá um bom recurso que vai somar 14 milhões ao todo, 14,3, mas o governo municipal tem que botar 1.800 em cima, que é onde está o tendão de Aquiles de Canela. O Canela não tem cofre para dar as contrapartidas, porque aqui também é assim, se o governo do estado deu 10, o município vai dar mais 3, que é 30% a contrapartida que o município de Gramado tem que dar. Então, é isso. Vamos ver o que mais. São 7h48. 7h48. Perseguição termina com 4 presos na região. Eu fui correndo rápido, então tem fuzil e tudo. É uns caras que fugiram pela 020 lá de Taquara, foram pegos em São Chico. Mais de 400 mulheres utilizam o Implanon. Isso eu li. Até li também os comentários aí. Isso é um contraceptivo, é para as mulheres não engravidar. E era caríssimo pra caramba. O município de Canela estava fazendo já por sua conta e agora, o último tempo, o SUS está pagando. Então as mulheres que querem fazer esse tratamento, parece que é muito saudável. Quando tira, por exemplo, imediatamente a mulher fica fértil de novo e tal, sem prejuízo à saúde. E tem 400 mulheres de Canela já que estão usando esse sistema aí. Então, muito legal, super legal. É importante ler essa matéria para orientar as amigas, as parentes e tal. Pode ser algo legal. Deixa eu ver o que mais. Nós fizemos aqui, tinha uma campanha para um gurizinho aí. Sexta-feira a gente postou. A Mayra Monique Becker, ela pediu ajuda para o filhinho dela de 8 anos, que ele tem transtorno do espectro autista, e ela precisava fazer uns exames, precisava de R$2.800. Sexta, quando nós começamos, tinha 1.000 e poucos reais, e agora os 2.800 que ela pediu já foram superados. Então agora ela está com 3.082 já na conta e vai poder estar fazendo os exames. Então já aproveito em nome do Jornal Integração aí e agradecer também que a nossa audiência sempre é tão prestativa. Na sexta também entrou um pedido de ajuda ali por parte de uma mulher, de uma senhora, uma guria, porque ela está tratando o seu cachorrinho. Até quero chamar o Álvaro depois sobre isso, Abreu. E também as pessoas aqui. As pessoas aqui acabam fazendo comentários um pouco diversos, assim. Tem pessoas, por exemplo, a Rosa da Latéia comentou: já que ela adotou a cachorrinha, a clínica poderia ajudar ao menos e não cobrar tanto da moça, porque a situação não está boa para ninguém. Então, sem procuração para defender o Álvaro Abreu, que é o dono daquela clínica que a guria disse que está com a cachorrinha dela lá, só para entendermos todos. Uma clínica veterinária não é assistência social. Cada município tem uma secretaria de assistência social. Tem secretário, lá em Canela é a Carmen Lúcia e aqui é o Wilton Gomes, com equipes. Então é ali que tem que ir, não no Álvaro e nem em qualquer outra veterinária. O Álvaro, esses dias eu fui conversar com ele tem 30 veterinários que ele paga. É hospital veterinário, 24 horas, é plantão, não sei o que. Como é que vai pagar? Agora fiquei com pena da guria. Agora fiquei com pena do fulano.
Não tem que ter pena de um cara que vem tratar um cachorro. Ele tem que resolver o problema dele. Eu ajudo também, não tem problema, não é que eu estou dizendo que ninguém é para ajudar. Mas a Priscila, no caso aqui, ela chamou o jornal e pediu para a gente divulgar, ver se tinha gente, botou ali o Pix, que eu não gosto, até tinha orientado. Aqui eu não faço, isso passou da minha orientação. Eu não faço, não publico campanha via Pix. Só se for, por exemplo, criança, daí tudo bem. Mas para cachorro, como é que nós vamos saber quanto entrou, quando agora nós vamos ter de pedir para ela mostrar os extratos das contas dela? Também não vamos fazer isso, né? Agora a vaquinha, por exemplo, no caso da criança, ela fez uma vaquinha, agora a gente pode olhar. Se entrar 1 milhão, ela vai dizer o que vai fazer com o dinheiro. Mas não, ela já certamente vai fechar agora a vaquinha. Eu até achei que quando batesse o valor ela trancava, mas aqui está mostrando que tem um saldo maior. Mas o certo é fazer essas vaquinhas, quando bater o valor que pediu, tem que fechar, porque tem outra gente que precisa. Não podemos estar exagerando. Então mandar Pix eu não gostei, isso eu não vou mais publicar quando querem ajuda dessa ordem e botar o Pix. Porque daí sim, as pessoas se sensibilizam, ajudam, e não sabe se a pessoa resolveu o problema, se não resolveu, fica o dito pelo não dito, não sabe se a sua ajuda realmente, porque se essa já pagou o cachorrinho e tu ainda tem vontade de ajudar, tu vai esperar até que um outro pede. Eu tenho os áudios dela, ela estava super abatida, assim, sabe? Mas, de novo, não é o alvo nem nenhuma veterinária que tem que resolver isso aí, porque senão eles vão falir e não vai mais ter para onde nós levar os cachorros. Então, também repercutiu bastante essa matéria aqui sobre 17 cavalos que estão para adotar em Canela. Tem um amigo meu me chamou e pediu como fazer. Ele está sujeito a adotar um, quem sabe até 2. Vamos ver. Ele tem tem lugar para eles e ficariam ali. Ele tem cabanas e tal, então ficariam para bonito. Vamos ver. São coisas, né, que às vezes a sociedade meio desorganiza, daí o poder público tem que ir lá organizar. Agora tem que tratar 17 cavalos. Alguém tem ideia de quanto custa isso? Essa outra manchete não vou nem ler. Tá, acho que aqui tem notícias do esporte, tem as notícias da polícia, mas essas a nossa audiência pode olhar direto lá. Uma fórmula que eu tenho é entrar sempre na página do Facebook do jornal e daí descendo e vendo as manchetes e ver o que eu quero ler. Quando tu clicar em cima, a matéria vai lá no site. Daí tu entrou no site. Se tu quer, daí tu tem que voltar para o Facebook e escolher uma nova manchete ou ficar navegando pelo site. Daí ali tu procura, acha tudo que tem aí também. A questão é que, por exemplo, quase todas essas matérias estão muito, muito claras assim. Pegar o exemplo daquela do implante lá para as mulheres como contraceptivo. Eu vou ver se eu consigo decorar o nome desse tratamento. É esse aqui, é o Implanon. Daí, ali um dos comentários tá, para quem é que pode ter isso e tal? Sabe, muita gente não entra para ler o conteúdo. Eu uso há 3 anos. Para que serve isso? Uma mulher perguntou para que serve isso. Não estou rindo, porque ela não sabe. Eu também não ia saber. Se alguém me dissesse, vai fazer um implante implanando, sei lá, não ia saber. Mas ali na matéria consta tudo, daí é só clicar em cima e ler antes de perguntar. Né? Tá, daí a outra já respondeu que é anticontraceptivo. Assim é o nome certo. Para não ter bebê.
Aí a outra pessoa já disse, ó, tô há 6 meses esperando me chamarem e nada. Então, Jean Carlo Monteiro Spal, tá aí, a Pamela Mané tá esperando. Só deixa eu ver se ela é realmente de Canela, porque daí tem outra coisa que as pessoas têm que cuidar, porque nós sempre cuidamos de 2 municípios, essas matérias em geral. Então, sempre na matéria vai estar dizendo se está se referindo a Canela ou Gramado. Tá ali, a Rose Schultz também está dizendo, o problema é a demora para chamar. Então, isso agora, certamente, o Jean vai conseguir resolver mais rápido, porque antes era o município que pagava, e era assim, tipo, pelo que eu li na matéria, ali uns 3 mil cada mulher, cada aplicação. Agora não, agora o governo paga 500 ou menos do que isso, porque, claro, compra em grande quantidade, porque passou a disponibilizar esse tratamento pelo SUS. Daí a Luciana pede qual é a mulher que tem direito desse implante, então também consta lá na matéria. É só para a gente estar conversando um pouco sobre o nosso conteúdo aqui do Facebook e do Jornal Integração, que estamos com média, dá para se dizer, de 4 milhões de visualizações a cada 28 dias. Hoje, por exemplo, os últimos 28 dias estão com 4.032.817 visualizações. Agora vai aumentar isso por causa do vídeo do meu neto lá que eu usei para fazer uma propaganda do Chimarrão em Atualidades. Foi um vídeo casual que eu não fiz assim com esse propósito. Na verdade, eu estava lá com ele no meu carro e ele achou o estojinho dos microfones, que é aquele microfone que bota ali, e ele pegou o estojinho e disse, vou botar aqui. Ele tem 2 anos e 5 meses. Bota aqui. Daí eu abri e mostrei para ele, não, isso aqui não é fone de ouvido, isso é microfone, isso é para vou fazer o Chimarrão em Atualidades. Daí ele pegou um e ficou fazendo aquele beicinho e tentando imitar um adulto. Claro que provavelmente estava querendo imitar o próprio vô, né? Mas enfim, ele fez aquele bico ali e tal, porque ele tenta fazer uma voz de adulto. E aí eu peguei o celular e fiz um vídeo e ele repetiu aquele jeitinho apaixonante, realmente. Daí me derrubou, ele tentando fazer uma voz de adulto, porque ele incorporou aquilo como sério. Ele achou que a gente estava fazendo um programa Chimarrão Atualidades. Que barbaridade. Mas é isto. Agora a gente já está também contando os dias para a chegada do Caio. Claro, podem faltar até 90 dias, mas o Mateus nasceu 30 dias quase redondo antes do prazo. Então, se acontecer a mesma coisa, daqui a 60 dias nós já vamos ter mais um guri na família. Rosa Maria Pereira, muito bom dia. Daniel Saez, bom dia, meus amigos. Valeu, Daniel. A ti também. Você está certo, senhor Cláudio. Tá bom, Rosa Maria. Agora eu não sei mais do que estamos falando, mas provavelmente é daquela situação dos tratamentos, né? Onde que as pessoas pedem ajuda. Todos nós queremos ajudar e devemos ajudar. O jornal incentiva. Às vezes, tu pega e faz aí um valorzinho de R$10. Tu nem vai notar. Mesmo que tu só tenha 30 lá na conta. E para outra pessoa vai somar aquele montante que ela está buscando para fazer algo relevante na vida dela. Por isso que vale a pena ajudar quando o jornal divulga a campanha, porque daí nós sempre averiguamos. Primeiro foi falado com a Priscila do cachorrinho também. A única coisa que eu queria que ela tinha orientado inicialmente é que era para ela fazer a vaquinha, que ela é transparente, dá para ver até quem doou e quanto cada um doou. Isso não estou nem dizendo que isso é bom, mas é necessário. Não importa, daí vão ver lá se eu fiz ou não fiz, se eu ajudei, foi de bom coração, mas é importante que a pessoa que está sendo favorecida tenha que prestar contas abertas, porque no momento que pede ajuda, recebe ajuda, o que ajuda tem o direito de saber se essa pessoa conseguiu resolver isso ou não, porque daí limpa também o coração, diz, olha, ajudei um pouquinho e ela conseguiu fazer os exames do neném dela, que bom. É isso, só, na minha forma de ver o mundo.
Denise Tortura, muito bom dia pra senhora. Fazia uns dias que tu não vinha, né? Eu encontrei com teu filho esses dias. Até nem foi num momento muito bom, foi num enterro. Mas ele se apresentou para mim. Se eu não me engano, o nome dele é Marcos. É Marcos Delise. Daí ele disse: olha, eu sou o filho da Delise. Eu disse: Delise Tortura. Ele: isso mesmo. Muito obrigado pela audiência. Diz que a senhora escuta todos os dias, né? Então que bom. Só sexta passada não deu para assistir, né? Cláudio não fez o programa. Peço desculpas. Avani Macedo, bom dia, boa semana. Para você também. Agora, durante o mês de janeiro e fevereiro, a gente vai, a princípio, fazer uma edição do jornal no modelo impresso, que nós publicamos no site, distribuímos pelos mais de 10 mil celulares que nós temos cadastrados, só nas sextas. Depois, em março, a gente volta a fazer terças e sextas. Comum, o jornal sempre fez isso desde quando surgiu. Janeiro e fevereiro é de recessão. Aqui na Serra era excesso. A Delise disse que sim, então o filho dela é Marco ou Marcos, mas isso não está tão distante assim. Ok, gente, 8h03 em nome da Sicredi. Eu falo o nome da empresa e dou uns segundinhos, daí vocês pensam o que faz a Sicredi. O Rissul, o Galeto Mamma Mia, e a Glamier. Em nome desses, eu agradeço a audiência de vocês, convido para voltarem aqui amanhã e também para sintonizar daqui a pouco mais a nossa conversa com o secretário municipal lá de Canela, de Segurança, Trânsito e Companhia Limitada. Também essa semana, a princípio estávamos tentando também marcar para hoje, vou ver se consigo marcar para amanhã, uma conversa com o pessoal do Convention. Chamei na quinta, estamos tentando ajustar os horários ali, e quando o Felipe Fiorese, que é o presidente, pode vir junto com o Gonçalves ali, que é o executivo, para a gente conversar um pouco. Nós temos uns movimentos importantes na estrutura dos eventos aqui de Gramado e Canela e também de Nova Petrópolis, e que o Convention é regional. O Convention é uma entidade que ela tem uma finalidade de buscar eventos, captação de eventos. Eles conhecem, fizeram um mapeamento dos nossos equipamentos, tipo o Expo Gramado, Serra Parque, cada hotel, quantos lugares tem, a Câmara de Vereadores tem um bom auditório, ali no Palácio dos Festivais, então tu pode compreender alguma palestra, algum congresso, e eles têm esse mapeamento todo e são os captadores de eventos, e é sobre isso que nós queremos conversar com eles. Estamos só ajustando o momento aqui para poder fazer essa entrevista com eles, ou aqui ou ali no Convention, onde eles puderem me receber, para nós oferecer conteúdo também orientativo para nossa audiência, porque às vezes tu está pensando em fazer um investimento ou não, tu precisa ter a compreensão do que é Gramado e Canela para saber se efetivamente tu vai correr o risco, né? Porque abrir um negócio, ampliar um negócio, é correr riscos, e você tem que estar sabendo se está disposto ou se está pelo menos diminuindo o risco, né? Forte abraço a todos, até amanhã, tchau.